Meu nome é Raul dos Santos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Neste vídeo falarei sobre a parte 3 do reino da Iugoslávia, onde lá surgiu um rei que era o rei maluco, um rei louco. Que rei era este? Era o rei Alexandre I da casa Karađorđević. Ele foi filho do primeiro rei da Iugoslávia, Pedro I, conhecido como Petar I. No vídeo passado eu falei que a Iugoslávia ia ter esse nome neste vídeo aqui, porque desde a sua fundação em 1918 até 1920, eu acho, tinha o nome de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, né? E no vídeo anterior eu falei sobre as diferenças culturais, né? O que aconteceu? Os croatas estavam revoltados por causa de um assassinato de um líder nacionalista que ia garantir a autonomia ou talvez a independência da Croácia, chamado Stjepan Radić. O que aconteceu? Quando Petar I morreu, assumiu seu filho Alexandre I, e ele não lidava bem com essas autonomias dos croatas, dos eslovenos, dos kosovatas, dos macedônios, dos montenegrinos, dos bósnios e assim vai. O que este carinha fez? Por que eu chamo ele de rei louco? Porque ele aboliu a Constituição e ele colocou na Iugoslávia, ela mal começou a sua história, e nos anos 20 o rei Alexandre I colocou uma ditadura pessoal na Iugoslávia e assim rebatizou este reino para este nome, Iugoslávia, e traduzido do sérvio, eslavos do sul. E como seu primeiro-ministro ficou o general Petar Živković, certo? O que acontece? Como foi este governo autoritário? Ele centralizou os poderes para si e todo político seria indicado por ele. Deputados, senadores, ministros, assim vai, seria indicado pelo rei. E isso irritou muito as etnias locais, né? Porque tudo era os sérvios, nada podia contra os sérvios, né? O Karađorđević, este cara aqui, irritou muito os croatas, muito mesmo. E ele centralizou o poder, reprimiu. O governo foi o clássico de um governo autoritário, né? E a Constituição foi remodelada, várias coisas foram alteradas e a desigualdade social foi se agravando na Iugoslávia. O governo desse rei não foi tão bom assim, por isso eu chamo ele de rei louco, né? E sabe o que é mais louco que este rei? Os croatas, que se revoltaram tanto a criar um grupo terrorista de inspiração fascista lá na Croácia da Iugoslávia, chamado Ustaša. O rei Alexandre I ele dissolveu 55 oblastes que tinham lá. O que é oblast? Traduzido do sérvio, do russo e diversas outras línguas eslavas, significa província. Entendeu? E ele substituiu por 9 banovinas. Era para ser meio que uma federação, mas não foi, porque tudo estava nas mãos dele. Era quase uma monarquia absoluta, mas não, porque tinha ainda o primeiro-ministro. Só que era um fantoche. O general Petar Živković era um fantoche de um outro ditador que era o Alexandre I. Entendeu? Isso revoltou os croatas, que levaram eles a criar o Ustaša, né? Um grupo que é parecido com o Estado Islâmico, só que croata, mas que não é islâmico, era cristão ortodoxo, que mais tarde ia abolir essa religião para islamismo e catolicismo. E o Alexandre I ele queria aproximar a relação da Iugoslávia com a França, né? Era um país forte, venceu a Primeira Guerra Mundial. Aí ele foi lá para a França de navio, uma das melhores embarcações que tinha. Quando ele chegou lá, ele se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Louis Barthou. Aí eles foram de carro e iam se encontrar em Paris, lá com o presidente. Aí o que acontece? Eles abriram lá o teto solar do carro, aí pro rei Alexandre I se exaltar lá, para os franceses que gostavam dele, né? Tudo era para ser perfeito. Só que o que aconteceu?
um revolucionário búlgaro chamado Vlatko Chernozemski, instrutor, não criador, instrutor deste grupinho aqui, né? E este revolucionário búlgaro ele era pertencente da Organização Revolucionária da Macedônia, e ele não gostava também deste rei. Ele era como as outras etnias, detestava o rei. E ele morava na Macedônia, que pertencia à Iugoslávia. O que Chernozemski fez? Ele, no meio da multidão, tirou um revólver e deu um tiro no rei e no primeiro-ministro, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Bartol. Matou o rei da Iugoslávia e deu fim à ditadura, que ficou conhecido como a ditadura de 6 de janeiro. Os franceses pegaram Vlatko Chernozemski e desceram a porrada nele. Aí a polícia francesa deu um tiro nele e ele morreu lá mesmo. Ele não devia ter matado quem eles gostavam tanto, ainda que fosse um maluco como ele. Quem era para assumir o trono? Quem era para liderar a Iugoslávia? Era para ser o filho dele, o Pedrinho I. Só que o que aconteceu? Ele mal tinha 20 anos. Ele não tinha 20 anos. E não se pode governar com menos de 20 anos um país, principalmente uma monarquia. Então, como uma regência provisória, ficou o primo do Alexandre, Paulo I. Só que estava tudo destinado ao filho dele, né? Então o Paulo ia ficar lá provisoriamente até o Pedro ter a idade certa para governar o país e assim garantir a sua coroa. Mas até lá ficava na regência do primo, o Paulo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal. Tenha uma boa noite a todos.